Olá, tudo bem com vocês? Dando sequência então, falamos de abordagem linear, agora nós vamos falar das abordagens iterativas, ok? O que são abordagens iterativas, características dela, uma breve história delas, os conceitos e os métodos e os principais projetos, principais sistemas de gestão de projetos que utilizam a metodologia iterativa. A metodologia iterativa, vocês vão ver basicamente o método, o modelo V ou U, o incremental, o espiral de Boeing, o sistema da Microsoft, que é mais usado assim, pelo que o mercado conhece, muito mais utilizado por eles do que por outras instituições. Óbvio, tem uma ou outra instituição, e o RUP, que é o grande momento assim da mudança do iterativo, já indo para a metodologia ágil. Características da abordagem iterativa. Ela é iterativa e incremental. Tenham atenção assim, especial dessa palavra iterativa, porque também ela quer se relacionar com interação com pessoas. Essa interação ela também ocorre entre pessoas durante o ciclo de vida do projeto. As metodologias iterativas, como elas ficam entre as metodologias lineares e as metodologias ágeis, elas de certa forma têm muito da metodologia linear e tem muito da metodologia ágil. Quer dizer, é uma meio, não vou chamar de evolução, porque não é uma evolução você sair do linear e ir para o ágil, mas é como essas metodologias se conectam uma com as outras, Então, metodologia iterativa tem essa característica, uma iteração de um processo com outro processo, de uma atividade com uma outra atividade, de uma rotina com uma outra rotina. Os pontos fortes dessa metodologia é que ela tem um equilíbrio muito bom entre disciplina e flexibilidade. Por quê? A metodologia iterativa ela vem num espaço de dizer não para a metodologia em cascata, e abraçar uma nova metodologia, que é uma metodologia iterativa voltada para pessoas. Então, nesse momento onde cancela-se o conceito de que as metodologias lineares, orientadas a processos, ou a sua característica de comprimento, rigidez, então abre-se mão disso em detrimento de outra coisa. Porém, ela tem um lado negativo que é bastante forte também, que são as armadilhas criadas pela própria metodologia. Lembrando que as metodologias iterativas foram e são largamente utilizadas para o desenvolvimento de software. Óbvio que algumas das suas características podem ser adotadas em produtos que não software, mas lembrando que a origem delas, elas só surgem exatamente por uma fragilidade, por um problema que teve na gestão de software, e aí dá espaço ao surgimento dessas metodologias. Então essas armadilhas elas se dão tanto pela característica de iteração, você fica fazendo uma análise de requerimento por um período muito longo e acaba se perdendo nisso, isso cria uma armadilha, e as próprias iterações, essa coisa de você ficar voltando, também é um problema muito sério que pode você se distanciar do objetivo, do foco do negócio. Para a gente dar uma analisada, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei no modelo linear, eu falei da metodologia V, só que eu não demonstrei ela. Por quê? Porque a metodologia em V, ela é parecida com a linear, sim, que você vai de um processo para outro processo. Entretanto, ela tem uma característica de validação, de aceite, ou seja, o requerimento, o início do projeto, ele tem que estar literalmente alinhado com o aceite final do cliente, ou seja, o cliente que vai dar, ou sponsor do projeto, ou solicitante do desenvolvimento do software, que vai dar as características, as necessidades para o desenvolvimento do software. O modelo V é um dos primeiros modelos que vai criar o caso de estudo, ou user case, ou caso de usuário. São os cartões de aceite. Quando há uma descrição, o desenvolvedor ele constrói um caso onde esses requerimentos ficam alinhados com o aceite do cliente. Então, é um modelo onde não está literalmente orientado a projeto, e sim orientado muito mais ao negócio, à necessidade. Então, cada das etapas, ela tem um teste de confronto ou uma validação com um formal aceite do cliente. Isso é uma característica do modelo V, desenvolvido para software. A metodologia incremental, chamada também de metodologia iterativa, é esse conceito. É um velho e bom modelo linear, mas ele com essa coisa de
A cada etapa, ele permite que haja da implementação, eu vá para a verificação, mas qualquer coisa que eu reconheça na verificação, eu volto para a implementação. Então, esse processo que ocorre aqui dentro, isso chama-se iteração. E o que ocorre daqui para cá, isso é interação entre processos. Por isso que ela é incremental e iterativa. Ela permite, então, que durante as etapas do projeto, algo vai ser entregue, então incremental no aspecto de eu não preciso terminar o produto logo na primeira fase, ou fazer uma única entrega final do produto completo. Mas sim, eu posso entregar um esboço suficientemente adequado para o cliente testar. Então, é como se eu pensasse em entregar uma casa, mas ao invés de eu fazer a fundação toda da casa, eu fizesse parte da casa, um cômodo, e validasse aquele cômodo. Fizesse mais um cômodo e validasse aquele cômodo, como se eu fosse construindo a casa de forma incremental. Um exemplo clássico de uma construção de casa incremental, mesmo não parecendo assim, são as casas construídas pré-fabricadas. As casas pré-fabricadas permitem que depois dela construída, ela vá adicionando módulos ou outras facilidades nela. É uma característica, então, a gente poderia falar que é uma construção rompendo o modelo nosso linear de uma construção civil, tijolo, concreto e cimento, para uma casa de madeira. Ela permite essa característica incremental, ou seja, eu vou adicionando cômodos, adicionando outras funcionalidades da minha casa que eu não tinha até o presente momento. Então, esse desenho representa muito bem o que vem a ser, então, o módulo incremental, né? O desenvolvimento incremental de software. Mais ou menos na década de 60, Boeing desenvolve esse modelo, né, chamado modelo espiral. Eu acredito que é um dos modelos mais importantes para a metodologia ágil, principalmente pela conceituação. Quando o Boeing pensa num modelo onde ele ocorresse iterações, essas iterações elas fossem gradativamente aumentando, né, e entregando mais valor à medida que elas fossem ocorrendo, desde o primeiro ciclo ela entrega valor e sempre vai entregando mais valor, isso é um momento muito importante. Porém, Boeing só vai ser realmente reconhecida na década de 80 com esse modelo chamado modelo espiral. Ele tem uma característica assim. A cada expira que você vai fazendo, você tem um ciclo completo de um produto testável. Então, isso é largamente aplicado em software. Até hoje, nos dias de hoje, muitos softwares utilizam o desenvolvimento espiral, até mesmo pela característica dele. E Boeing adiciona uma vantagem muito interessante, que é a análise de risco no modelo espiral dele. Os modelos incrementais naturais não têm análise de risco. Porém, Boeing faz essa análise de risco que ela foca fundamentalmente em viabilidade de negócio, que depois o DSDM vai realmente utilizar conceitos como já desenvolvidos por Boeing na década de 60 e 70, finalzinho de 60 em diante, que Boeing começa a desenvolver essa metodologia. Então você consegue perceber que a cada ciclo que se completa, eu tenho um protótipo. Esse protótipo ele é o suficiente para o cliente testar. Vamos imaginar que eu estivesse construindo uma ferramenta de página de internet, um produto na minha página de internet, onde eu não tivesse todas as fotos, eu não tivesse todos os requisitos, todos os números, mas eu tivesse o suficiente, um item, que eu pudesse clicar nesse item, ver que ele vai me pedir informação de cartão de crédito, eu escrevo lá 1, 2, 3, eu não tenho toda a ficha de cartão de crédito, aí eu passo para a próxima fase, que é transporte, que valida o endereço do cliente, e depois crio um código lá de transmissão. Ou seja, eu conseguiria ver o ciclo completo, né, mas testando bem pequeno, com uma característica bem pequena. Essa é a característica do modelo de Boeing, né? Identificar e resolver risco, desenvolver, interação, determinar objetivos, e essa espiral ela vai até completar o projeto na sua fase final e a entrega final para o cliente. Outro modelo bastante interessante é o modelo da própria Microsoft, o MSF, né? É o framework criado pela Microsoft. A única informação que eu tenho realmente desse modelo é que na época do desenvolvimento do Excel, né, daquela função quando sai o Lotus, né, e o Excel ocupa o espaço do Lotus, que eu sei que ele foi utilizado nesse momento.
historicamente, né? E a grande característica do modelo da Microsoft, talvez o grande diferencial competitivo desse modelo, é que ele é 100% orientado a negócio. Lembraria talvez um pouco como o Prince, né, que também é orientado a negócio, e ele não é um método, e sim uma metodologia de gerenciamento de projeto. Ele tem um framework bastante estável com algumas características, né? E ele tem essa característica circular, mas ele pode ser visto de qualquer outra forma, porque cada uma das etapas dele é claramente bem definidas. Então você parte de uma característica, né, de envisioning, né, a visão que a equipe do projeto tem em relação ao produto, como que a equipe começa a entender o que vai ser definido no produto. Tanto é que envisioning é utilizado também por Gene Highsmith. Ele também utiliza esse conceito de envisioning, essa visão ampla do projeto, né? Ter uma visão não só da execução dele, mas uma visão de negócio, né? Qual é a principal característica desse produto pela perspectiva do cliente. Então essa visão bastante alargada de negócio e não só uma visão do que vai ser feito no projeto. Uma vez essa etapa vencida, aqui essa parte de planning, ela é diferente de um planning tradicional, porque esse planejamento ele se dá baseado nas necessidades do cliente em relação àquele produto. Então não basicamente na necessidade da equipe em desenvolver o produto. Então quando você faz o planejamento aqui, que tipo de tecnologia vai ser utilizada, qual o benefício máximo que o cliente vai alcançar. Então quando você planeja, é um planejamento muito parecido com o que o XP vai utilizar, que chama-se planning, né? Sprint planning, que é planejar as necessidades, os requisitos necessários para sim atendimento do produto. E aqui no development que realmente acontece, né, o planejamento e o desenvolvimento do produto. E aqui ele tem aquela prova de conceito, né, que é o que é chamado dentro do modelo da Microsoft, que em releases, alguns releases vão saindo pequenas unidades e provando para ver se elas estão aderentes àquela necessidade pelo qual ela foi desenvolvida. Então, durante o development que vai saindo isso. O stabilizing é um momento importante também desse framework, porque é agora que vai se avaliar a estabilidade, escalabilidade, portabilidade que o produto tem em várias plataformas, várias necessidades, características do negócio. Então, é quando o core, né, junto com a área de negócio, a equipe técnica, olha a característica do produto pela perspectiva de usabilidade, como que ele está na plataforma. Então, olha tanto ele pela interface do usuário como pela interface da equipe. Então é aqui que vai ocorrer isso. E o deploy é aquele momento que é onde a equipe vai tirar rotinas e sub-rotinas que podem estar tornando o sistema um tanto quanto mais lento, ou não necessário, ou criando loop, ou excesso de carga. Então é um momento onde a equipe avalia melhor o produto final, mas pela perspectiva de usabilidade, performance, estabilidade. Então o deploy vai acontecer dessa forma. Então esse é um pouquinho então do desenvolvimento MSF, também uma das metodologias incrementais, até onde sei largamente utilizado, quer dizer, foi utilizado bastante pela Microsoft. Não tenho informações se outras empresas, outras instituições utilizam bastante deste modelo ou não nos dias de hoje. E aí nós chegamos deixei esse por último, deveria colocar em primeiro, mas o RUP realmente ele é um dos divisores de água dentro das metodologias incrementais, né? Dentro das metodologias iterativas. Ele parece, de certa forma, até com um pouquinho do linear. Ele traz palavras, né, do conceito do linear, mas ele é um dos primeiros softwares orientados a objeto. Quando nós falamos de software orientado a objeto, ele tem 4 conceitos básicos, né, que é abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, né? O que vem a ser cada um dessas características, né,
do que o orientado a objeto faz. Só para entender um pouquinho, a abstração é quando, vamos falar um pouquinho antes de falar propriamente do que o RUP faz, do que é orientado a objeto, porque esse é um diferencial muito importante das metodologias incrementais, iterativas, para as metodologias ágeis. É a grande diferencial competitivo de uma metodologia para outra e é o que faz as metodologias ágeis se tornarem efetivamente ágeis. Então você tem essa abstração, é a habilidade que o desenvolvedor vai ter de simular ou de criar dentro do ambiente do programa a realidade do cliente. E isso é a evolução do user case para o user story. Então, assim, é quando o desenvolvedor entende do negócio. Então, é uma habilidade que o desenvolvedor tem que ter de transformar o problema real que o cliente tem, trazer para dentro do software. Isso é a abstração. Como é que ele traduz aquela necessidade para uma linguagem de máquina? Como ele traduz, por exemplo, um cliente que fala assim, puxa, eu queria ir do ponto A ao ponto B, eu não sei como fazer isso, o cara traduz isso numa linha de comando do Waze, né? Então coloca duas linhas e existe toda uma lógica operacional por dentro daquilo que vai fazer. Então essa habilidade de abstração de eu como usuário colocar endereços de rua e a máquina utilizar um conjunto de funções, logaritmos, informações e tal, e me dar um endereço entre o ponto A e o ponto B. Então isso é a abstração orientada a objeto. O encapsulamento é talvez a parte mais importante, né, dentro do orientado a objeto, que é quando você traz as variáveis e blinda essas variáveis dentro de um universo. Vou traduzir assim, é como se fosse um livro, né? Então encapsular seria todas essas páginas. Então todas essas páginas estariam nesse livro, então elas estariam encapsuladas nesse livro. E esse livro, mesmo estando próximo com esse outro livro, ele não tem essas páginas não se relacionam com essas páginas, mas essas páginas se relacionam entre elas. Essa é a característica do encapsulamento, por isso que eu falei lá atrás das armadilhas que a metodologia iterativas cria. Então, se não tiver uma orientação a objeto muito clara, realmente vai cair numa armadilha bem grande aqui, um problema. A herança é quando você tem uma variável, você cria uma variável mãe e todas as variáveis filho herdam características dessa variável. Então vamos imaginar a variável cadastro. Então tudo que eu criar conectado ao cadastro recebe informação de cadastro. É como se dentro da metodologia linear você tivesse lá a sua estrutura analítica do projeto e dentro de de uma entrega você orienta, coloca vários pacotes. Então esses pacotes estão tudo relacionados àquela entrega. Então isso chama-se, né, dentro da orientada a objeto, isso vai se chamar herança. E para dentro do modelo linear é a nossa EAP. E por último, e não menos importante dentro disso, é o polimorfismo. Isso é o grande pulo que tem dentro da metodologia orientada a objetos, talvez seja o grande diferencial dela, que o polimorfismo é que uma regra pode ser aplicada para várias variáveis, independente do comportamento daquela variável. Para desenvolvimento de software, isso é muito importante, porque aqui obriga determinadas variáveis a responderem como elas foram desenhadas. Uma forma que eu coloco no meu livro para traduzir isso, talvez para nós, né, que somos mais leigos em desenvolvimento de software, é como se a gente estivesse falando que o polimorfismo fosse um moedor de carne. Então não interessa se eu colocar 100, patinho, alcatra, picanha, vai sair carne moída do outro lado com a mesma granularidade, com o mesmo tamanho, independente da carne que eu coloco de um lado, vai sair aquela carne com aquele tamanho e espessura do outro lado. Então o moedor de carne sempre vai cortar a carne, vai moer a carne sempre com a mesma característica. Então o polimorfismo é essa característica de ele cria uma regra que não interessa a variável que entrar, ela vai responder daquela forma do outro lado. Isso é muito importante para a gente entender isso, porque o RUP, como outras, né, hoje lembrando, né, que os criadores do RUP, também criadores do XML, venderam essa aplicação para uma instituição que a IBM acabou comprando nos anos 90 aí. E hoje, quando você fala de RUP, você fala de IBM RUP. Então a IBM é proprietária dessa metodologia. A gente percebe que ela tem uma característica muito próxima, né,
com o método linear, por assim dizer, ou propriamente dito, o próprio PMBOK, início, elaboração, construção e transição. Todas essas etapas interagem uma com as outras, e aqui o importante é que tudo isso daqui está orientado ao contexto organizacional, ou seja, orientado ao negócio, né? Uma característica, então, da ferramenta, né? Então aqui iniciação também conhecida, né, como fase de concepção. Então, mais uma vez, lembrando que as metodologias iterativas sempre olham para a necessidade de negócio, então modelagem de negócio ocorrendo aqui nesse momento de iniciação, né, levantamento de requerimentos e análise de desenhos e tudo mais. Elaboração é quando a equipe se converge para entendimento da necessidade que o cliente tem. Então aqui é um momento que a equipe vai entender essa modelagem de negócio, não é uma fase de planejamento, e sim uma fase de entendimento, muito parecido com o Envisioning do MSF, né? E aqui, quando chega na fase de construção, claramente, né, construção onde há realmente o desenvolvimento e validação. Então, a cada etapa, né, de construção vai sendo transmitido, então, para a transição. E transição é quando é a fase chamada, né, homologação, certificação. Então, aqui tudo nós estamos dentro do universo do projeto, aqui é a parte final do projeto, né? Então, a transição é quando realmente ali homologa-se, certifica, valida, reconhece todas as características. Lembrando que o RUP, né, ele tem uma característica importante. Opa, pisei aqui no fio. Ele tem uma característica importante que ele obedece os 4 P's, que são pessoas, processos, produto e projeto, né? Então, da criação dela, ela tem essa característica. Lembrando que todas essas fases interagem entre si, e essas fases são iterativas, né? Ela tem uma iteração entre cada uma delas. Então, espero que realmente o RUP aí tenha dado essa visão, né? Eu deixei ele para o último mesmo, realmente para a gente entender que o RUP é o momento onde as metodologias ágeis realmente ganham mais espaço, principalmente pela essa característica de ser incremental e iteração entre pessoas. Que até então os modelos lineares, eles são muito orientados a processos rígidos, processos clássicos de você seguir uma série de processos, né? Então tem uma série de caixinhas que você tem que seguir. A partir desse momento onde o desenvolvedor tem que começar a compreender do negócio para sim desenvolver a necessidade do cliente, há uma mudança nesse paradigma, há uma mudança nesse entendimento de produto, ok? Então com o RUP aqui a gente finaliza esse bloco, né? Falando das metodologias iterativas. Espero que realmente tenha atendido aí essa etapa e vocês tenham... Óbvio, tem bastante informação também no livro, algumas um pouco menos detalhadas do que eu estou dando para vocês aqui, mas o livro serve realmente de uma base bastante importante aí. Então, eu finalizando, né, como todo módulo eu gosto de finalizar, eu trouxe uma musiquinha aqui, um videozinho de uma dupla que eu gosto bastante, né? E aí eu deixo vocês com esse videozinho e finalizo aqui o RUP e agradeço aí a atenção de cada um de vocês. Então aqui a gente termina a característica das abordagens iterativas e Simon Garfunkel, né? É uma música que eu acho bem bonita, acho que tem até um pouquinho a ver, né? Porque é quando a gente tem que refletir sobre as principais metodologias. Então, refletir um pouquinho, entender o que aconteceu para a gente dar o passo seguinte. Então, eu estou fechando então com vocês aí com... Ok? Curtam aí comigo.
restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dare disturb the sound of silence. Fools that I would have known. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach out to you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound